Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal, mais um vídeo da série Aposta VDP NBA. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre essa rodada de sábado. Tivemos aí 4 jogos e também uma projeção para essa rodada de domingo, com bastante jogos nessa Sunday Night de NBA, com início às 14 horas da tarde. Então não sai daí que depois da vinheta tem bastante informação para vocês. Manda a vinheta, editor! Muito prazer, Valdir Veríssimo aqui falando. Antes de mais nada, antes de seguir com as análises pós e pré-rodada, gostaria de aproveitar o espaço para pedir a sua ajuda. E sua forma de fazer isso é muito simples, é apenas deixando aí o seu like, comentando. Se quiser, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Isso me ajuda muito, além de você também não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Então vamos falar sobre a rodada de ontem. Sábado tivemos aí 4 jogos com início às 20 horas. Vitória do Orlando Magic por 112 contra 97. Paolo Banchero foi o destaque para o time da Flórida, anotando um double-double, fazendo 26 pontos, 12 rebotes e 5 assistências. Também o double-double para Giannis Antetokounmpo, que anotou 35 pontos, 10 rebotes e 7 assistências e foi o destaque da rodada. 112 contra 97 para o Orlando Magic. Bateu então um head, finalmente, aí depois de 9 greens seguidos nesse início de temporada de NBA, vinha numa sequência muito boa, veio esse head aí, então na 10ª entrada, quase que eu consigo completar 10 entradas seguidas sem um head, porém aconteceu, mas como eu já imaginava que era uma sequência muito boa de green, o head estava bem próximo, então foi uma stake mínima que não vai pesar aí no rendimento mensal. É isso então, falando sobre esse primeiro jogo e sobre esse primeiro head aí da temporada. Às 21 horas, Boston Celtics contra Toronto Raptors. Vitória do Boston Celtics por 117 contra a pontuação baixa de 94 aí do Toronto Raptors. Jaylen Brown foi o destaque para o time do Celtics com 29 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. E Jason Tatum ficou com 27 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Para o time do Raptors, Pascal Siakam foi destaque com 17 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. Às 21h30, Atlanta Hawks contra Miami Heat, uma boa vitória fora de casa do time de Miami. Trae Young foi o destaque do jogo com 27 pontos, 2 rebotes e 11 assistências. E Bam Adebayo foi o destaque do Heat com 26 pontos, 17 rebotes e 4 assistências. Então ambos aí fizeram um double-double, um jogaço, uma vitória surpreendente aí diria do Miami Heat, que não vem jogando muito bem nos inícios de temporada. Foi assim há 2 temporadas atrás. Nesse início de temporada também não conseguia vencer. Faz bons jogos, mas não estava conseguindo vencer. É verdade que teve aí muitos desfalques. O Miami Heat não conseguiu contratar muitos jogadores, inclusive perdeu bons jogadores. Então aí vitória do Heat por 117 a 109, importante para o time de Miami. Às 22h30, para finalizar a rodada de sábado, o Warriors contra Cleveland Cavaliers, jogando no Chase Center. O time do Cavaliers, o visitante, saiu com a vitória por 118 contra 110. Steph Curry foi o destaque do time dos Warriors com 30 pontos, 3 rebotes e 2 assistências, porém com um aproveitamento muito baixo nos arremessos de 3. Das 14 tentativas ele acertou apenas 4, ficando com 29% de aproveitamento. Para o time dos Cavaliers, Caris LeVert foi o destaque com 22 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. E Donovan Mitchell com 21 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. É verdade que o time dos Warriors seguia bem na partida até a expulsão ali de Draymond Green em cima do Donovan Mitchell. Ele acabou cometendo uma flagrante, foi ejetado da partida, então aí o jogo acabou desandando. Mas talvez o time do Cavaliers iria dificultar ainda a vida do Golden State Warriors. Lembrando que teve de novo aquele terceiro quarto ali muito bom do time dos Warriors. Falado então sobre a rodada de ontem, vamos passar para essa rodada de domingo, que tem início às 14 horas com um jogaço entre New York Knicks contra Charlotte Hornets. Um jogaço porque, na minha opinião, são 2 times que estão equilibrados. Tem aí peças individuais, no caso do Charlotte Hornets, LaMelo Ball, que pode botar a bola embaixo do braço e decidir a partida sozinho. Do lado do Knicks também, Jalen Brunson já mostrou que é capaz de jogar para 40 pontos e combinando com uma pontuação boa de Julius Randle, essa dupla também pode ser capaz de decidir a partida, mas devido ao equilíbrio, vou ficar de fora. Estava mais preparado para fazer um lay Charlotte Hornets, mas a 5.10 o favoritismo ficou mesmo para o lado do Hornets, o valor ficou mesmo para o lado do Hornets, uma odd back Hornets a 4.9, ou lay New York Knicks a 1.26, porém ficarei de fora. Às 17 horas, Brooklyn Nets contra Washington Wizards, um jogo bem equilibrado, pode até ser que
na minha opinião, o favoritismo ficaria para o time do Wizards. Eu acho então que essas odds estão um pouco desreguladas, mas devido ao equilíbrio não soube precificar, ficarei de fora. Às 17h30, jogo então dos desesperados, então Los Angeles Clippers contra Memphis Grizzlies, se eu não me engano, Memphis Grizzlies está 1-8, então o time de Los Angeles que após a contratação do Barba também não consegue ter bons resultados, James Harden ainda não mostrou para que veio, pode dar uma resposta hoje jogando em sua casa contra o time do Memphis. Então temos aí um favoritismo para o time do Clippers, até um pouco fora do padrão, fora do normal. Imaginava uma precificação mais equilibrada para ficar em lei Memphis Grizzlies, mas esse lei a 4,44 está muito alto, o valor ficou para o lado do Memphis. Às 20 horas, Philadelphia 76ers contra Indiana Pacers. Pode ser então que tenha valor esse 3,45 para ficar em lei. Indiana Pacers a favor então do Philadelphia. A minha precificação ficaria se tivesse a 3,45, passa aí meio, então pode ser que eu esteja dentro do valor ainda, vai depender muito das escalações, das formações, então provavelmente estarei fazendo esse lay, Indiana Pacers a 3,45. Quero lembrar e reforçar aqui que, pelo menos na minha opinião, esse time do Indiana Pacers é a surpresa positiva do campeonato, a surpresa positiva da temporada. Tyrese Halliburton vem jogando muito bem, vem jogando aí para 30 pontos quase todos os jogos, então acho que o Philadelphia é favorito sim, mas terá uma dificuldade maior do que o mercado está precificando. Às 21 horas, Chicago Bulls contra Detroit Pistons, também jogo muito equilibrado, nivelado ali meio que de meio de tabela para baixo. Ficarei de fora, não soube precificar. Houston Rockets contra Denver Nuggets, o atual campeão da NBA, vai enfrentar então o time de Houston no Texas. Estranho porque eu acho que esse back Houston Rockets deveria estar um pouco maior. Esse lay Houston Rockets a 2,64 eu acho que é de muito valor, está muito dentro do padrão, eu pegaria até mesmo a 3,50, então vou olhar com carinho esse jogo, essas escalações, principalmente a final, lay ao mandante underdog acima de 2, abaixo de 3 tende a não bater com tanta frequência, mas se tratando de Denver Nuggets pode ser que tenha bastante valor. Esse Lay Rocks a 2,64 vai depender muito das formações, lembrando isso. Também às 21 horas, New Orleans Pelicans contra Dallas Mavericks. Até soube precificar tudo, mas vou ficar de fora. Acho que se fosse em casa o time do Dallas teria sim esse favoritismo justificado, uma odd de 1,75, mas jogando em New Orleans, eu acho que meio que é um jogo equilibrado, que tudo pode acontecer. Vai depender muito também da inspiração que está Luka Doncic e Kyrie Irving para esse jogo. Então vou ficar de fora, acho que até que é um jogo bem equilibrado. Se tivesse empate no basquete, diria que seria um jogo empatado, um ponto para cada um. Santo Antonio Spurs contra Miami Heat, lembrando que o time de Miami jogou ontem, venceu muito bem o time do Hawks, vai jogar hoje então contra o time de Santo Antônio. É um time que tem suas peças aí individuais boas, estou falando principalmente de Victor Wembanyama, mas o coletivo não ajuda muito. Então pode ser que esse lei Santo Antonio Spurs a 2,10 tenha bastante valor, mas sem ignorar o fato do Miami ter jogado ontem contra um time de ponta, que é o time do Hawks. Então acho que a dificuldade que o Miami teve ontem nesse back-to-back pode ser que esteja assim justificado esse valor para a odd do Santo Antonio Spurs, que está botando o jogo bem equilibrado, aparecendo até um valor para a lei. Miami Heat é 1,96, mas eu particularmente estarei buscando esse contra Santo Antonio Spurs a 2,10. Às 22 horas, tudo para ser um jogaço aí também, uma boa apresentação do Phoenix Suns, que precisa dar uma resposta para sua torcida. Se Devin Booker jogar e Kevin Durant e companhia, eu acho que o Suns é sim favorito, então esse lei OKC a 2,46 tem bastante valor, mas lembrando também que Shai Gilgeous-Alexander pode fazer um jogo aí para 35, 40 pontos novamente, como ele já fez na semana passada, ou então até mesmo nessa mesma semana. Então acho que pode ser um jogo equilibrado, mas o favoritismo fica assim para o lado dos Suns. Lei OKC a 2,46 pode ser o que estarei fazendo, vai depender muito das formações. Às 21h30, novamente Golden State Warriors jogando em casa contra mais um time aí bom, diria um time ótimo, que é o Minnesota Timberwolves, que vem tendo destaque nos seus jogadores Anthony Edwards e Rudy Gobert, que vem jogando aí para mais de 10 rebotes por partida. Então acho que o small ball do Golden State terá dificuldades contra esse time do Minnesota. Porém, o fato de ter jogado e ter perdido ontem pode ser um fator importante e determinante para que o Golden State vença esse jogo. Afinal, não, muito difícil, eu acho que
e inaceitável perder 2 jogos seguidos assim em casa, mas é fato que o Minnesota, na minha opinião, é melhor do que o Cleveland Cavaliers, então usando como parâmetro o jogo de ontem, acho que o Golden State terá mais dificuldade hoje, mas esse lei Minnesota 2.24 tem bastante valor, tanto quanto esse lei Golden State Warriors a 1.85. Lembrando que ontem tivemos uma atuação horrível de Chris Paul, com muitos turnovers, Steph Curry com aproveitamento baixíssimo nos arremessos de 3, Klay Thompson então nem se fale, jogou muito mal, Draymond Green ejetado, então acho que se o Golden State não repetir a má atuação que teve ontem, jogar um pouco melhor do que jogou ontem, acho que será o suficiente para fazer um ótimo jogo aí contra o Minnesota. Fato é que será um jogaço, de qualquer forma, fazendo ou não alguma entrada, eu irei assistir esse jogo, mas estarei aí buscando um Lei Minnesota 2.24. À meia-noite, lembrando aí que estamos em horário de verão nos Estados Unidos, então devido a isso, à meia-noite, lembrando então que estamos em horário de verão nos Estados Unidos, então devido a isso, temos aí 5 horas para trás para finalizar a rodada de domingo, nessa Sunday Night, Los Angeles Lakers contra Portland Trail Blazers, um favoritismo enorme para o time do Lakers, eu acho até que um pouco desregulado, o valor ficou para Back Portland a 5, porém eu ficarei de fora, estava programado aí para ficar em lay Portland Trail Blazers, confiando no time do Lakers, então ficarei de fora. É isso, sem mais delongas aí, rodada de domingo, rodada de sábado analisada, rodada de domingo projetada. Um abraço, espero que vocês aproveitem esse resto de final de semana com bons jogos de NBA e uma boa semana para vocês. Até amanhã com um vídeo analisando essa rodada de domingo e projetando a rodada de segunda-feira. Um abraço.